Oi, bom dia. Você que pode estar nos vendo pela manhã, eu desejo a você um bom dia. Se você for ver à tarde também, tenha uma boa tarde. E se você conseguir um horário para ver o Fundamentados na Palavra, à noite, tenha uma boa noite. O Fundamentado na Palavra é algo que eu recebi de Deus para fazer o que eu tinha nas mãos. E o que eu tinha nas mãos era o celular. Então, Deus me inspirou a fazer semanalmente, né, algumas palavras que pudessem trazer um entendimento. E uma das palavras que o Senhor trouxe ao meu entendimento nesta semana foi a questão de você servir, sabendo que quando você serve, você também se transforma, né? Você faz as coisas para Deus, mas para que Deus faça as coisas em você. Mas a principal coisa que Deus quer fazer em você e em mim é nos transformar. Sabe, eu lendo lá aquela passagem do lava-pés, né, que Jesus lava o pé dos seus apóstolos, lá em Mateus capítulo 20, no versículo 28 vai estar escrito que, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo, né? Então, eu entendo que a vinda de Jesus e a nossa vinda aqui é para que a gente possa servir ao próximo de uma forma ativa, mas com um espírito de liderança, sabe? Um espírito de um propósito que é ser nós, assim como Jesus foi um abençoador, assim como Deus é um abençoador. Então, liderar servindo é o aprendizado em obediência às ordenanças de fazer discípulos, mas discípulos fiéis aos ensinos de Jesus. Então, quando você lidera servindo, você está liderando pessoas, mostrando que o que Jesus fez, eu também posso fazer, você também pode fazer. O líder que serve verdadeiramente, ele reconhece o poder de influência para que possamos empoderar os outros a também a servir. Então, o servo empoderado, ele potencializa suas capacidades em ajudar os outros no caminho de servir. Então, nós servimos para colocar pessoas no caminho de servir, tá? Porque precisamos ter reconhecido essa influência que nos empodera, né? Ou nos empodera a levar pessoas a servir. Como? Ajudando-os a alcançar o destino deles. E o destino dele está também em servir no ide, pregai o evangelho, ensinai, batizai, né? O que nos capacita, na verdade, o que vai te capacitar de verdade em vencer as batalhas, vencer os teus gigantes, é entender através da leitura, da meditação e da oração o poder espiritual que está dentro de mim e de você, está dentro de cada servo, sabe? Então, Jesus, ele lidera gerações, Jesus treina gerações para que as próximas gerações tenham a alegria completa. Sabe? 1 João 1, dos versículos 1 ao 4, ele vai declarar o que ouviu, né? O que viu com os próprios olhos e as próprias mãos apalparam, seja a plataforma da próxima geração de crentes fiéis no servir ao próximo. Sabe, quando João fala que aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu e aquilo que ele apalpou, ele tem que transmitir, ele tem que fazer outras pessoas crerem e viverem nessa condição, ainda que meus olhos não vejam, ainda que meus ouvidos não ouçam diretamente como João a voz de Deus, nem o apalpe como João o apalpou, sabe? Mas eu preciso estar entendendo que isto
é a forma que eu tenho de servir aos fiéis, servir ao próximo. Como? Quando eu creio, e essa crença me leva e me faz avançar num caminho de prover novas gerações. Você é um provedor de novas gerações. E quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, né, João 13, no versículo 14, no João 13, do 4 ao 11, ele está prenunciando o que 1 Coríntios 2,9 vai dizer, né? Então, quando ele fala isso, você creia que aquilo que ele está escrito no Evangelho de João, João viu, João ouviu, João palpou e João passou a servir. Servir como o mestre serviu. Porque um judeu, né, um mestre judeu, ele não liderava as pessoas no servir, ele queria ser servido. Então, assim, o que você espera que um líder faça? Sabe? Será que ele faria? Será que... Eu conheci um homem que lavou os pés, sem ser um papa, ele, um homem da igreja, ele lavou os pés de uma turma inteira que estávamos fazendo um curso de teologia, sabe? Porque ele sentiu aquilo no coração, pediu ao professor e o professor permitiu que ele fizesse isso, né? Então, Deus, ele em Jesus, Deus em você, ele também quer revelar coisas infindáveis, sabe? Ele quer te dar as coisas mais preciosas, porque ele vê o teu amor. Então, quando a gente olha isso tudo, imagina que o judeu primitivo, ele não sabia o que era ser ou o que era ter um líder servo. Eles não entendiam a posição de Jesus, porque Jesus dizia, e é Deus, mas eles não aceitaram, porque quando Jesus chamava Deus de Pai, os judeus só falavam nosso Pai. Então isso tudo já tem uma interferência grande em você ser e você ter um líder servo, né? Porque o cristianismo, né, ele nos ensina a uma liderança vertical, sabe? Uma liderança vertical, uma liderança que você pode olhar para o alto, para buscá-lo, né? Para quê? Para que a gente possa chamar à existência as coisas que ainda não existem na tua vida. Sabe? Romanos 4,17, ele vai dizer isso, chamar à existência aquilo que não existe, fazer aquilo aqui na terra, chamar o reino na terra. O Salmo 127, no versículo 1, ele vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quando nós estamos olhando para o alto em Salmo 127, quando a gente está entendendo que as coisas vêm do alto, que as coisas estão prontas para trazer à existência, mas dar a liberdade do Senhor Jesus ser o nosso líder, mas ser também o nosso servo, porque ele nos ensina na sua servidão. Ele não é o nosso servo onde nós possamos mandar nele, mas nele nós vemos que ele está pronto para nos servir. Porque assim como ele serviu quando na terra ele andou, também hoje ele nos serve e ele nos atende, e ele nos ouve, e ele fala conosco. Então, o judeu primitivo não cria nisso, mas o Novo Testamento veio trazer para que a gente possa buscar o Senhor em primeiro lugar. Está escrito, né? Tudo será em vão se você não fizer isso. Então, entender que o nosso trabalho não é em vão no Senhor é uma etapa fundamental do crescimento espiritual.
sabe? Para que o Senhor possa liderar qualquer plano que você tenha na tua vida e qualquer plano que eu tenha na minha vida. Então, eu preciso deixar que Deus me lidere, eu preciso deixar que Jesus me lidere, sabe? Eu preciso servir a esse Deus, porque eu entendo que quando eu peço bênçãos ao Senhor, é o Senhor me servindo daquelas bênçãos que será derramadas na minha vida e será derramada na sua vida. Assim como Jesus falou que ele trabalhava porque ele via o Pai trabalhar até hoje, assim também Jesus, ele nos serve, Deus nos serve, porque Jesus vê Deus nos servir. Então, quando a gente entende que colocar Deus em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas, nós precisamos entender que o teu gigante, a tua circunstância, a tua doença, a tua restituição, a tua restauração, esse gigante vai cair quando você servir como Davi. Sabe, Davi, ele pôs em tudo Deus na frente. Ele, quando enfrentou Golias, ele colocou Deus na frente. Saul e todo o exército de Israel, ele via as limitações físicas de Davi, sabe? Porque eles compararam a realidade física do gigante e comparou a realidade física de Davi, um jovem por volta dos seus 16 anos. Então, quando a gente para de comparar a situação física, mas compara e vê a diferença que Davi tinha sobre o exército judeu e a diferença que Davi tinha diante do gigante, ela era espiritual. E no espírito, nas regiões celestiais, que na nossa posição de filho, nós somos vencedores, sabe? Então nós não precisamos nos preocupar, porque nós sabemos que as circunstâncias se rendem. A circunstância de Davi se rendeu pelo poder da confissão dele, pelo poder do que ele falou com fé e pelo servir. Davi não estava procurando pompa, Davi estava servindo a uma nação, servindo principalmente ao Deus de Israel, porque ele não seria envergonhado. Então, você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa ter a fé de que a tua posição de filho, ele já te garante uma vitória. A tua posição de filho, na leitura, na meditação e na oração, ela já vai te garantir a vitória. Sabe, é importante você ter essa consciência de posição de filho para saber qual é o gigante que vai ser derrubado por você. Davi, ele entendeu isso. Davi entendeu e com uma pedra, o seu servir, a sua posição de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6, todos viram o gigante cair. Sabe, aquele gigante, aquele Golias, ele caiu diante de todo o exército amedrontado de Israel. E aquele gigante, Golias, também caiu diante de todo o povo filisteu, radiante na certeza da vitória, na certeza que venceria e faria os judeus, os israelitas, escravos. Você não pode ser escravo do seu gigante se você tem o Deus. Se você permitir que Deus transforme o teu coração, ele vai transformar todas as coisas diante de você. Pode acreditar, sabe? Eu creio bastante nisso que eu te falo, eu creio bastante nisso que eu tenho transmitido e buscado transmitir para vocês, sabe? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que ele vai falar dos heróis da fé, o capítulo 11 de Hebreus, ele serve a nós para nos encher do mesmo espírito de poder e de fé daqueles heróis que estão lá registrados.
sabe? É o mesmo Espírito que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas, nas nossas imperfeições. É o mesmo Espírito que nos fortalece e tira as nossas limitações. Tá? Foi o mesmo Espírito que operou nos heróis da fé. Hebreus 11, ele está escrito, mas ele quer corações rendidos, sabe? Ele quer corações que creia que o mesmo poder que transformou o coração de um simples pastor, um jovem, um pastor de ovelha, ele transformou, o Espírito transformou esse jovem no rei de Israel, no rei Davi. Então, nós precisamos entender e compreender que continua sendo o mesmo Espírito que transformou aquele coração angustiado de Moisés no libertador de Israel. Foi o mesmo Espírito que também pegou aquele coração que ficou medroso diante de Jesus, porque negou aquilo que ele disse que não negaria. Sabe, também aquele coração angustiado de Pedro, e transformou Pedro num apóstolo, num homem, um pescador de homens verdadeiramente, como assim foi profetizado na vida dele pelo próprio Jesus. Então, o mesmo Espírito transforma corações. Sabe, esses homens que eu falei, eles tiveram um coração para servir ao propósito de Deus. O teu coração, ele está pronto para servir o propósito de Deus. E Deus quer o teu coração para te transformar em servo fiel, em servo obediente. Sabe, o teu testemunho cristão, ele exige essa transformação. Ele exige que você se renda, que você pegue seu coração e renda em servi-lo. Em Hebreus 11, nessa galeria dos heróis da fé, sabe, ele está aberto para inscrever o meu nome, está aberto para inscrever o teu nome no servir, no defender, no saber que a fé te faz um herói. É a fé que fez todos esses heróis. É esse mesmo espírito de fé que está em Deus. Ele nos doou, ele nos deu. Para quê? Para que a gente realmente possa estar inscrito também no livro de Hebreus, no capítulo 11. Ok? Então, o que Deus mais quer do meu coração e do teu coração é que nós permitamos sermos transformados. Sabe? Então, o teu coração, sabe, vai estar escrito também no livro de Hebreus 11. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é: onde você está servindo ou como você está servindo? Sabe, onde você está servindo? Não é somente a igreja, mas é no teu próximo. Sabe, como você está servindo? Não é simplesmente fazendo algo na igreja, mas é fazendo algo verdadeiramente que ajude a transformar ou ajude as pessoas a conhecerem Deus para que tenham os seus corações transformados. E o fundamentado na palavra, ele não muda o passado. Sabe, o fundamentado na palavra, o que a gente busca fazendo semanalmente, essas palavras, trazendo a vocês, é que a gente quer mudar e te ajudar a mudar o futuro. Sabe, o passado de Davi, o passado de Raabe, o passado de Ruth, ele não foi mudado. O que mudou foi o futuro deles. Eles estão na ascendência de Jesus. Deles vieram Jesus. Né? Davi, Jesus é a raiz de Davi. Agora, Raabe, ela era uma prostituta no passado e ela foi tataravó, sabe, de Davi. Ruth, ela foi a bisavó de Davi. Ou seja, ela era uma moabita, ela não era judia, mas ela se transformou numa mulher que teve o coração voltado para Deus, e aí Deus vai e muda o passado. O que Deus quer
mudar o teu passado. O que o fundamentado na palavra quer é poder trazer palavras, trazer direções, sabe, trazer instruções e muitas vezes trazer correções de rumo para que o teu futuro possa ser mudado. Não dá mais para mudar o passado, mas o teu futuro está na mão de Jesus. Então, assim como Davi, Raabe e Ruth tiveram seu passado apagado e um futuro novo, assim Deus também quer, porque eles serviram ao propósito de Deus e você foi chamado para também servir ao propósito de Deus. Assim como Deus converteu os destinos dessas pessoas para que ele pudesse realizar as obras de salvação, sabe? Deus também quer ter o teu coração para também fazer a obra de salvação, não somente na tua vida, mas na vida de tantas pessoas. Uma coisa eu posso te garantir hoje, sabe? E sempre, Deus não desiste de futuros. Deus não desiste do teu futuro. Deus não desiste do meu futuro. Ele sabe para o que Ele te chamou e para o que Ele me chamou. O fundamentado na palavra é uma maneira que Deus me falou para que eu pudesse servi-lo, para que eu pudesse falar isso hoje para você, sabe? E você pudesse meditar nessa palavra, orar sobre essa palavra de servir, orar pela essa palavra de render o seu coração. Sabe, Deus, Ele não mudou o destino de Jesus, Ele deu o destino de Jesus. A morte de Jesus é que mudou os nossos destinos. A morte de Jesus é que nos salvou do inferno. A morte de Jesus é que nos cura. Sabe? A morte de Jesus é que nos faz prosperar. Porque uma das coisas que Jesus fez e quer nos ensinar e quer nos manter fazendo é que Ele nos ensinou a orar, mas orar para que a gente pudesse crer. Quando orar, venha o teu reino. A gente tenha fé suficiente para que o reino venha, mas para que o reino venha no teu e no meu coração, para que seja feito assim na terra como no céu, para que a gente entenda que as coisas que a terra tem, o céu não tem. E as coisas que o céu tem, a terra pode ter. Mas Ele nos ensinou a orar, e Ele nos ensinou a dizer, seja feita a tua vontade. Agora, nós precisamos render os nossos corações, render o nosso agir, render o nosso fazer, para que Ele possa fazer e realizar. Sabe? A tua vida transformada, ela é fonte, ela é uma fonte poderosa de testemunho, porque o poder que transformou esses heróis da fé, do passado, é o mesmo poder que vai fazer o teu testemunho servir ao reino de Deus. A morte de Jesus, ela prova o quanto Deus se importa conosco. Desde que o pecado entrou na terra, Deus não esqueceu do nosso destino, Deus não esqueceu do nosso futuro e Ele enviou o seu Filho. Essa é a maior prova de amor que alguém possa ter para a minha vida e para a tua vida, né? Então, o amor ao mundo de Deus, ele foi provado na vida eterna. Sabe? Quando a gente lê e vê na palavra de Deus tantas palavras que nos edificam, é para que nós possamos alcançar essa vida eterna. Essa vida eterna está disponível para mim e para você. Porque Jesus, ela é a fonte de transformação para cumprirmos a grande comissão. Aquilo que Ele pediu, o que Ele pede a mim e a você é dê o futuro eterno para as pessoas. Dê o futuro eterno para o teu próximo. Sabe, nós quando nos calamos diante de uma circunstância ao próximo, nós estamos tirando o direito dele de ter a vida eterna. Eu já tenho a vida eterna, você já tem a vida eterna, mas quantos não têm, achando que tem?
Então, a coisa certa é que o servir a Deus é estar perto do próximo. Servir a Deus está mais perto fora da igreja do que dentro da igreja. Mas a igreja, ela precisa do teu servir. Ela quer o teu servir, porque Deus quer o teu servir aonde quer que você esteja. Está na igreja? Sirva. Está no ônibus? Sirva. Sabe? O servir é a fonte de transformação para que a gente possa cumprir esse ide de Mateus 28, a partir do 19. Ide pregai o evangelho. Sabe? Ide é o cumprimento de Mateus 6,10. Quando Mateus 6,10 fala, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A grande comissão que Deus nos deu é de servir. Então, sirva ao reino fazendo discípulos, sirva ao reino sendo testemunhas, sabe? Sirva ao rei fazendo as coisas que você precisa e que você sabe o que tem a fazer. Essa é a mensagem desta semana para você. Sabe, eu gostaria imensamente de ter testemunhos. Você pode colocar no comentário, você pode compartilhar, você dá o like, sabe, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Esse é o grande objetivo do Fundamentado na Palavra. Sabe, não é uma coisa exclusiva para alguns, sabe, mas tem palavras que podem alcançar a muitos. Você é o próximo. O teu servir é fazer mensagens de Deus alcançar o coração de homens e de mulheres, porque todos nós, tanto eu, quanto você, quanto o meu próximo, ou quanto o meu outro próximo, o que eles precisam é conhecer a verdade. E a verdade vai libertar eles, e a verdade vai dar o direito a eles de pertencer a esse reino maravilhoso de Deus e receber dele a vida eterna. Esse é o nosso servir, é levar a vida eterna para que muitos possam preencher esse novo céu e essa nova terra prometida pelo Senhor Jesus. Eu creio e continuo crendo nesta palavra, continuo sendo fiel e buscando entendimento e levando entendimento, sabe? Então hoje, esta semana é um momento maravilhoso para você servir a Deus. É um momento maravilhoso para você servir a igreja. É um momento maravilhoso para você servir ao teu próximo. Então, vamos dar continuidade nesses desafios que nós temos a cada semana. Cada semana é uma oportunidade que você tem de uma vez ser desafiado por Deus, uma vez você cumprir esse desafio. Amém? Eu quero orar por você, pela tua vida, por esse sábado, por esse domingo e por essa semana maravilhosa que você vai ter. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessas pessoas que estarão vendo, ouvindo, transmitindo, Pai, para que a tua mensagem possa alcançar mais corações, para que o servir, levando a tua mensagem, possa transformar muito mais pessoas. Pai, é isso que eu oro. Abençoa a vida de cada um, cada ouvido, cada olho que viu, possa permitir que o seu coração seja penetrado, tá? Para que, da mesma forma, isso faça com que elas possam chamar à existência as coisas que não existiram. Que eles possam colocar o Senhor, Pai, para edificar a casa, possa colocar o Senhor para vigiar a casa, vigiar a vida deles, Pai. Fortalece eles na tua fé, fortalece eles no teu amor, fortalece eles para que seja uma caminhada de servir e servir ao teu reino. Essa é a mensagem desta semana, que ela tenha sido abençoadora para você, porque você serve abençoando outras pessoas. Essa semana, seja você a grande ou o grande abençoador de vidas. Amém? Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém, amém, obrigado e fiquem em paz. Boa semana.